Meu convidado de hoje é servidor público efetivo e vereador no município de Araranguá. Iniciou sua vida no ramo metalúrgico e, depois de anos trabalhando no Paço Municipal, decidiu concorrer à vereança. Disputou 4 eleições, nas 2 primeiras não alcançou a cadeira, ficando como suplente. Nas 2 últimas, eleito com sobra, chegando a ser o mais votado no último pleito. Em sua religião, se declara evangélico, em sua filosofia política, conservador. Eu desafio nesse momento o vereador Paulinho a subir no palco político, expor suas ideias e defender seus ideais. Já voltamos aqui, estamos na nossa bancada do palco político, agora com o nosso vereador Paulinho, vereador mais votado aí no último pleito. Já começo falando isso. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todas as pessoas que vão nos assistir nessa entrevista, né? Que eu possa dar o melhor de mim, né? Para que as pessoas conheçam mais do que eu penso e de que eu sou, né? E tem história aí, hein? Tem história nessa vida política que eu sei que tem. São 53 anos, né? Já branqueou os cabelos, né? Mas tenho tentado construir uma história boa, né? Para mim, para minha família, meus amigos, comunidade. Então, espero chegar no final da vida, né? Com bastante coisas boas para quando se encontrar com Deus, eu ter algum crédito lá, né. Um galardãozinho, né, que nem o pessoal fala, É, que nem diz a Bíblia. Ô vereador, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trouxe aqui pra gente no seu release que começou na área da metalúrgica, é isso? Dos 18 aos 30 anos trabalhou nessa área. Conta um pouquinho pra gente desse tempo da sua vida. eu comecei aos 12 anos, porque meu pai era da agricultura, né, Sim, então até os 18 na área da agricultura. Dos 18 aos 30, eu trabalhei com oficinas, né, na área da metalúrgica, né. A última empresa que eu trabalhei foi na Dimasa Volkswagen. certo. Então foi um período bom, né. Depois eu prestei um concurso público, acho que foi em 2002. Daí prestei um concurso, passei. Disputei com 380, passei em primeiro. Olha, mas é inteligente. Isso. Mas barbaridade. Até eu não acreditei. Como assim? Fui lá no embaixo, estava lá em cima. Como pode, né? Então fiquei daí fui chamado, né, na época o prefeito era o primo. Então me efetivei, então já tô até hoje lá, né. A sua área dentro da prefeitura pelo seu concurso é qual, vereador? Sempre a mesma desde o início? É na Secretaria de Obras, né, Certo. minha função é operador de máquina. Perfeito. E, ó, não é fácil, né? É um Não. concurso aí que, por isso que tinha 300 e poucas pessoas, que muita gente almeja, né? Acho que a operação de máquinas é algo que chama muita atenção. É o É um serviço, assim, bem bom de se fazer, né, hoje as máquinas também são boas, né, são Sim, sim. climatizadas, são fechadas. Elas começaram a ser fechadas porque antes os operadores iam fazer serviço nas fazendas, né, e às vezes tinha chame de abelha, então acontecia de acontecer até morte, né. Aí hoje não, hoje a máquina é fechada, né, então tu não tem problema de trabalhar com tempo de chuva, Ar-condicionado. e mais segurança, né, em relação Sim. às abelhas mesmo, marimbondo, né. Tá dentro do mato fechado, só tu e Deus ali, né. Então se tiver um problema dessa natureza, certamente leva à morte. Então é um serviço bem bom. Muito legal. Agora, como que um cara que sai da metalúrgica, um cara que vem para um concurso público para operador de máquinas, de repente diz assim: vou disputar uma eleição, vou lá me incomodar na Câmara de Vereadores porque a minha vida está muito boa. O que, que aconteceu aí que decidiu ser candidato a vereador, o vereador? Bruno, eu quando tinha uns 7, 8 anos de idade, eu estava numa igreja, eu sou membro da Assembleia de Deus, Certo, e eu recebi, o batismo com o Espírito Santo, tá. certo. E depois foi uma mulher, ela disse que eu era escolhido desde o ventre da minha mãe, né, e que tudo que eu colocasse as minhas mãos, Deus ia abençoar. Certo. Então aquilo me entrou na cabeça, eu tinha 7, 8 anos de idade, né. Então eu sempre procurei estar envolvido, nas causas social. Depois, quando tinha 16 anos, 15, 14, eu participava do grupo de jovens, né, e sempre tive uma vocação, assim, para o social, de sempre nós tentava ajudar algumas pessoas do bairro, né, e aquilo estava dentro de mim. Mas eu depois casei, né, com 18 anos, e trabalhando dentro de uma empresa, a empresa é fechada, né, e tu tem o teu próprio box ali, então tu Sim. acaba entrando ali às 8 horas, saindo às 18 horas, e eu não conseguia ajudar as pessoas, né.
E eu via que se eu me tornasse servidor público, eu ia conseguir ajudar as pessoas, porque a prefeitura está sempre resolvendo problema para as pessoas, né? Então, eu voltei a estudar, e prestei um concurso, né? E passei para poder estar mais perto das pessoas. Então, a prefeitura dá essa oportunidade para ajudar as pessoas. E eu notava que as pessoas chegavam no balcão, quando elas chegavam assim, as pessoas mais humildes, né? Chegavam lá, elas não eram bem atendidas como uma pessoa bem apresentável. Então eu ia atrás daquela pessoa e tentava, que ela levava um não, né, no balcão. Perguntava qual era o problema dela e eu sabia que dava para resolver, né? Então eu comecei a ajudar as pessoas e então iniciou tudo assim, entendeu? Sempre tentando dar voz para as pessoas que não têm, né? Claro. Elas acabam se tornando invisível, né? Sim. Perante as pessoas, né? Então isso me machucava, né? Porque são seres humanos, né? Sim. E merece o respeito de todos nós. Então essa é a minha filosofia de vida, né? E daí, por causa disso, imaginou que sendo vereador conseguiria ampliar isso, então. Daí eu sempre caminhei assim, isso já faz 25 anos para 26, quando eu pego na Edmasa, o atual prefeito era diretor da Edmasa. Certo. E ele me incentivou a ser candidato. Então eu fui candidato em 2008, né? Porque ele me convidou para ser candidato, aí dei a minha palavra. Até era uma situação muito difícil para mim naquele momento, porque a minha vida financeira, era tudo muito difícil, né? Sim. Muito difícil mesmo. Então, mas decidi ser candidato, fui candidato em 2008, né? Depois fiz 528 votos. Na época o partido fez um vereador, fez o seu Lulu. O Loreni ficou de primeiro suplente, eu era o segundo. Depois, em 2012, o próprio prefeito saiu de candidato, o César, né? Sim. Em 2012 ele foi candidato. Nosso partido fez 2 vereadores. Fez o Alexandre Pereira e fez o Luiz do Bailão e eu fiquei de primeiro suplente, com 724 votos. Me faltou 26 votos naquela eleição. Daí iniciou o governo do Sandro Maciel em 2013, que ele tinha ganhado a eleição, né? Sim. E ele me convidou para ser diretor de iluminação pública. Então eu comecei, daí eu saí da máquina, né? Sim. E fui pro balcão. Sim. Então eu comecei a resolver o problema das pessoas, né? Então eu não resolvi só da iluminação, né? Eu tentava ajudar em outras áreas. Então trabalhei de 2013 a 2016 na iluminação pública. Em 2016 me candidatei novamente e me tornei o segundo vereador mais votado da cidade, né? O primeiro foi o Tano e o segundo foi eu. Então a minha história foi essa, né? 1797. Fiz 1797, né? Eu sou o terceiro vereador mais votado da história dessa cidade. Pois é, O primeiro é o Luiz do Baião, fez 1876, o Tano 1870 e eu 1797. Depois vem o Rony e o Cabo Louro, né? São o quarto e o quinto. Tô na história, né? Olha que legal. Nessa eleição de 2020 agora, eu fui o vereador mais votado. Fiz 1.365. Daí a turma, baixou a votação. Não, eu fiz mais voto ainda. Percentualmente fiz mais, porque foi menos pessoas votar por causa da pandemia. Exato. A minha eleição foi tão expressiva, Bruno, que eu fiz 10% dos votos do prefeito. De cada 10 pessoas que votavam no prefeito César, uma votava em mim. Muito expressivo. Eu fiz 10% dos votos do prefeito. Isso é uma loucura, né? Não, e com a abstenção que teve por conta da pandemia e com a quantidade exorbitante de candidatos que tinha, porque eram 192 candidatos. Tem 2 pessoas que estavam extremamente envolvidas na eleição e não foram votar. Uma foi o prefeito que não foi votar porque estava com Covid, ele não conseguiu votar nele. Sim. E tinha o secretário da administração atual, que era o senhor Alderi, ele também não foi votar porque estava com Covid. Então, eu estou citando 2 pessoas para ver quantas pessoas ficaram fora da eleição, né? Se pessoas que estão extremamente envolvidas na eleição não puderem votar. Então... E quem será que eles iam votar, né? O vereador. O prefeito, eu imagino que ele ia votar nele, né? E na legenda do partido dele, né? Sim.
E o Alderi, imagino que ia votar no 11, né? Sim, Para vereador não tem noção, porque não era o tem secretário de noção. administração, E né? agora? Ele tá de aniversário hoje, inclusive, Ah, nesse tá. momento da O gravação Alderi? aqui. Aham. Alderi, um abraço. Sucesso para ti, para tua família. Sempre tive uma boa relação com ele, né? Então, Maravilha. É, porque também servidor, né? Além de ser vereador, servidor. Bom, foram 2 eleições, 2 como suplente, 2 eleições estando eleito e já é pré-candidato. Já podemos acertar isso que é pré-candidato, né, o vereador? agora sou pré-candidato, né? Espero fazer uma eleição respeitando as regras das leis, né? Sim, Isso eu prezo muito, sim. né? Às vezes durante a eleição, tem candidatos que se envolvem assim com a polícia e tal, né? E eu pergunto, que mundo que vocês estão disputando? Porque eu não vejo isso aí. Que para mim eu ando de dia, de noite vou para casa, né? Sim, E para mim é isso aí, né? A eleição é assim, né? Nessa última eleição, no sábado à noite, eu convidei minha esposa, era 7 horas da noite, e viemos nos gestos da Cidade Alta. Aí tô ali empurrando o carrinho, né? Ela tá pegando alguma coisa lá na partilheira, botando no carrinho. Daí passou um amigo meu. Paulinho, eu jurava que eu podia te encontrar em qualquer lugar, menos no mercado. Tô aqui fazendo isso era no sábado, a no eleição sábado, seria no sábado, domingo. domingo, né? Assim, ó, eu trabalhei 4 anos, não é agora que vai mudar alguma coisa na minha vida, né? Exatamente. Então, para quem está no mandato, os vereadores, nós somos em 15, né? Ele tem 4 anos para trabalhar, né? Não é no último dia ou na última semana que ele vai mudar alguma coisa no mandato dele, né? Sim, Então é importante a gente respeitar as leis eleitorais, né? Existe um juiz-presidente que preside a eleição, que é o nosso chefe, né? Naqueles 45 dias, a gente tem que respeitar ele, né? O Ministério Público. E porque como é que tu vai querer ser um vereador se tu não respeita as regras do jogo, né? Então exatamente, é né? muito importante respeitar as regras do jogo para que a gente tenha um mandato sadio. E foi o mais votado. Fui o mais votado, foi uma surpresa, né? Já imaginava que seria o mais votado ou realmente foi uma surpresa, vereador? Porque você sabia um pouquinho do seu trabalho e sabia É, também a quantidade de pessoas que você estava alcançando, né? é, é, eu me elegi pelo governo, né? Que foi Sim, com o Mariano. Mas já desde que eu inicio o mandato, eu estou sabendo que eu vou disputar a eleição pela oposição. sim, Porque eu tinha um sonho de caminhar com o prefeito César, né? sim. Então eu disputei pela oposição. Durante a campanha, assim, ficou realmente só eu e o meu gabinete, né? Trabalhando. Então, mas o trabalho tinha sido bem feito, né? Nas bases. E consegui. E essa eleição foi porque ela travou ali com 7, 8% dos votos, né? Aquilo foi um. Eu me lembro que eu tinha 200 e alguma coisa, mas já estava em primeiro. Sim. Aí o pessoal estava lá em casa, foi chegando muita gente, e travou, e eles. Daí eles foram comendo as coisas que tinha lá dentro da. O que você tinha comprado no sábado, no caso? Foram comendo tudo lá. Tinha feito até uma comprinha, né? As bolachas e tal, o suco e aquele negócio. Faltou. Assim, rapaz, faltou já é 10h30, vocês vão para casa, que isso aí. Enfim. Daí eu fiquei sem comer. Daí eu com fome, eu convidei a minha esposa para nós vir comer uma pizza no centro. Daí vinha ali Não é possível. vinha ali na alternativa. E o dono da alternativa é meu eleitor, tava na mesa comigo, né? E ele mexendo no telefone e eu tinha comido um pedaço de pizza só. Ele disse assim, ô Paulinho, tá aqui, tu tá em primeiro? Eu disse, não, essa aí foi a outra. Ele disse, não, tá aqui, porque demora meu telefone já tocou, o pessoal já tava lá em casa de novo. Eu disse, não, eu tô com fome, só quero comer. Então foi assim, essa eleição foi diferenciada, né? Olha só. Daí na volta, na volta eu encontrei o Douglas, ali naquela esquina da igreja Cidade Alta, lá na 7. Eu me lembro que ele estava ali, Douglas, Sim. com o pessoal dele. Então foi isso, mas não teve aquele negócio que a turma vai para frente da igreja matriz, se reúne ali, né? Porque ela foi trancada, até porque o povo não podia se juntar por causa o aglomero, né? tinha um decreto, né? Que não podia ter Tinha. ajuntamento de pessoas. Então foi uma eleição diferente. Eu espero, né? Que agora no dia 6 de outubro, ali por umas 19 horas, eu me encontro ali com o povo na frente da igreja matriz ali, né? Para Para comemorar mais uma vitória. Isso aí, a gente espera que também, né, pelo trabalho que tem feito, que seja dessa forma. Agora, vereador, você, uma vez eu perguntei para você nos bastidores, né, a gente já se conhece há algum tempo, já conversa muitas vezes lá nos corredores da Câmara de Vereadores de Araranguá, né, e eu perguntei para você se você
tinha algum desejo, assim, se almejava algum dia sair do legislativo e talvez alçar voos aí para o executivo, né? Como vice-prefeito ou como prefeito. Um dia você, na ocasião, eu lembro muito bem, você respondeu, não, Bruno, não acredito que a minha atuação, o meu nicho de atuação é aqui no legislativo, é conversando mais com as pessoas, é aqui mesmo. Esse ainda é o seu pensamento ou você já tem mudado isso e quem sabe pensa talvez em um executivo mais para frente? Eu tenho um pensamento em relação a isso, que por experiência eu gosto de sempre observar as outras pessoas para eu não me machucar. Sim, Então eu observo os erros das outras pessoas, né? E para não fazer o que eles fizeram, né? Eu vejo que toda candidatura ela tem que vir do povo para o candidato. Tá? Quando faz ao contrário, isso não dá certo. Quando tu impõe uma candidatura. E se eu conseguir fazer um bom mandato, eu estou falando de 2028, né? certo. E a hora que for fazer pesquisas, né, e o meu nome despontar, é normal que meu nome ocupe um espaço desse, né? Mas essa vontade ela tem que sempre partir da população para o candidato, não do candidato para a população. Entendi, Isso não perfeito, vai dar certo. perfeito. Então, como eu sou um membro de um partido e tenho uma filiação, né? Se um dia o partido me convidar, dizer assim, Paulinho, tu é o nosso representante porque tecnicamente tu está melhor nas pesquisas. Eu nunca vou fugir da batalha, né? Porque Certo. sou um fruto disso, né? Sou um produto. Então, se um dia eu estiver bem avaliado pelo povo, não tenho problema nenhum em disputar nenhum tipo de eleição. Maravilha, ótima resposta. Eu acho que é isso mesmo. Acredito que quando vem do povo, tem a tendência de dar muito mais certo. Agora, vereador, são 2 mandatos como suplente, vamos colocar assim. Nesse tempo que você foi suplente, assumiu algum tempo na Câmara ou não? Eu assumi, nos 2 mandatos, eu assumi 30 dias cada um. 30 dias cada mandato. Foi. Eu me lembro, no primeiro mandato, eu me lembro que eu assumi 30 dias. E o que eu fiz de bom naqueles 30 dias? O dissídio nosso, do servidor público, ela era no mês de julho. Tá? E todo ano de eleição, o prefeito tinha problema porque tinha que ser feito no mês de março. Então, eu conversei com o secretário de administração na época, com o Daniel Viriato, para mudar essa data, né? Porque eu entendo que toda lei aprovada na Câmara, primeiro ela tem que ser construída no Executivo. Claro, Porque não adianta tu aprovar na Câmara e o prefeito vetar. exato. Daí eu dei a ideia para janeiro. Me lembro bem disso, conversando com o Daniel Viriato Afonso. O Daniel, Paulinho, bota para março, porque março tem a melhor receita. Entre os IPTU e tal. Então, os servidores sempre vão se dar melhor se for março. Março é o melhor ano dos 12 meses. Então, eu fiz uma lei, né, para passar o dissídio mês de março, para sempre para o mês de março E foi aprovado. foi aprovado e foi sancionado, né? Então, foi uma coisa boa que eu fiz no primeiro mandato. No segundo, daí eu assumi no primeiro assumi no lugar do Lulu. E no segundo assumi no lugar do Alexandre Pereira. Certo. Tá? Ele me deu no mês de janeiro. E teve uma discussão na Câmara, que a minha vida sempre marcou por essas coisas, né? O vereador Chico, do PT, Sim. ele estava no mandato. E ele tinha uma conversa que queria explorar carvão em Araranguá. E ele fez uma lei proibindo a extração de carvão em Araranguá. E lotou a Câmara, tinham lá umas 300 pessoas, todas, estava tudo pleno, lotado. A Câmara era em 10 vereadores. Quem presidia a casa era o vereador Cabo Louro. Isso no seu mês de suplência. 30 dias, você é. já entrou. Mês de fevereiro é um mês morto, né? Tu matou nas Sim. praias, o cara me deu em fevereiro, tem que assumir o que me dão, né? Claro. E eu disse que eu encaminhava voto contrário, porque eu entendia que a lei federal diz que tudo que está no subsolo é o governo federal que tem o poder sobre isso. Só quem pode legislar é a Câmara dos Deputados Federal, né? Inclusive por 2/3. E eu fui vaiado, fui criticado. Não, eu só estou dizendo que eu tenho que votar o que é legal. Eu também não concordo que explode carvão, mas não é função dessa casa votar isso aqui. Então, eles aprovaram. Eles entraram com a ADIM, uma ação de constitucionalidade sobre a lei foi revogada, porque não era a nossa função, né? Então, eu pauto a minha vida sempre no que é verdade, entendeu? Sempre no que é certo. Porque não adianta tu fazer uma votação para tu ser aplaudido, se aquilo não é verdade. Eu nunca gostei de passar aquilo que não é verdadeiro para o povo. Eu tenho esse cuidado. Da teatralidade que às vezes acontece. Tem uma coisa em Araranguá que mexe com as pessoas. O que mais mexe com as pessoas é a saúde. Certo. Se tu quiser fazer uma média com o povo, é tu falar que está defendendo uma pauta da saúde. Certo.
Eu fiz um pedido de informação em 2017 para a Secretaria da Saúde do Estado, que eu queria que... Como é que funcionava esse negócio de oncologia? Certo. Porque nós fizemos tudo em Criciúma, né? Daí ele me respondeu que para ter uma oncologia numa cidade, aquela região tem que ter 500 mil habitantes. Entendeu? Araranguá, o Vale do Araranguá, os 15 municípios, hoje nós temos 210 mil, em torno, um pouco mais, um pouco menos, tem 210 mil habitantes, os 15 municípios aqui. Certo. Então vê que falta 300 mil. E às vezes eu vejo matéria na Câmara, vereadores defendendo a matéria que vamos suplantar no hospital regional. Isso não é uma verdade, isso não existe. Isso nunca vai existir. Então, mas eu não falo isso lá na Câmara porque o colega está defendendo ali, né? Mas daí eu vejo, ele compartilha na rede social, porque eu fiz essa indicação, eu fiz esse requerimento, e as pessoas batendo palminhas, entendeu? Pô, tu não pode vender uma falsa esperança. O que nós temos é que dá mais humanidade, como essas pessoas vão ser transportadas de Araranguá para Criciúma. Já que a referência é lá. Se o carro vai ser climatizado, se vamos pegar o paciente que não tem condições de chegar até no centro, pegar na casa dele. Você vai oferecer algum lanche para aqueles que não têm condição, isso aí. Agora, não podemos dizer que vamos trazer para cá. Certo. Tá? Então, isso aí me machuca quando eu vejo um colega fazendo isso, entendeu? Porque não é a verdade. Agora, vereador, você é protagonista de muitos embates na Câmara de Vereadores. Já começou na suplência, agora acabei de descobrir isso e não sabia, né? Você é protagonista de grandes embates. Quando você pega o microfone, quando você está escorado lá na sua cadeira, você vem para frente para falar, a gente já fica pensando, o que o vereador Paulinho vai falar agora? Você não tem problema algum de discordar de ninguém. Isso a gente já percebeu. Quando você tem um pensamento, você vai lá e fala. Isso, as suas colocações, algum dia elas tiveram viés pessoal contra aquele vereador, aquele seu par, aquele seu colega lá que estava falando, ou geralmente é assim, eu acredito nisso, não me importa quem esteja aportando a ideia, eu vou combater porque eu acredito nisso. O plenário da Câmara, ele é uma coisa viva, né? Sim. Tá? Tu chega ali, tu não tem noção do que os teus colegas vão falar. Sim. Ela é viva, é na hora, é o momento na hora. Então eu tô ali de boa. Todas as vezes que eu arrumei discussão, eu tava de boa, só não queria falar nada. Tá? Uma vez, no outro mandato, eu arrumei uma confusão com a polícia militar, porque o vereador Igor me induziu a fazer aquilo. Eu só tava fazendo um comentário, certo. Daí o Igor já disse que eu tava contra a polícia, daí eu já saí fora do ar. Tá? Essa última agora, que é bem viva na sociedade, vamos falar dessa última, né? Que envolve a Igreja Católica, a reforma da Igreja Central. Sim. Tá? Durante a Palavra Livre, o vereador Jair, ele começou na Palavra Livre, que a Palavra Livre já diz, é livre, ele fala o assunto que ele quiser, né? Ele tocou no assunto. Que tem um pessoal que estava descontente e tal. Eu apartei ele e disse, ô vereador Jair, esse não é um assunto dessa casa. Porque a igreja ela é privada. Então, esse não é um assunto dessa casa. Se nós nós temos aqui em Araranguá, o Bruno, vou dar um exemplo, que são pessoas que ninguém vê. Na beira da BR no Matual, tem umas moças que fazem programa ali. Elas vivem disso aí, né? Isso é a profissão mais antiga. Aquilo é um problema nosso. Tá? Nós podemos, através do bem-estar social, ir ali oferecer para elas, se elas querem fazer algum curso profissionalizante. Um curso de costura, um curso de enfermagem, enfim, ver qual a vocação da pessoa. Pelo menos nós temos que dar a chance de oferecer para elas. Posso que elas não queiram fazer nada, mas alguma possa querer fazer, né? Porque aquilo é uma profissão que ela usa o corpo dela e uma hora ela não vai mais, a idade passa, né? E ela vai ficar fazendo o que da vida, né? Então, esse é um assunto nosso, mas nós não vimos. Mas nós deveríamos ver. Tá? Então, agora a igreja não é assunto nosso. Entendeu? Então, quando esses assuntos vão para a Câmara, eu me manifesto, entendeu? Eu não posso deixar passar, eu estou ali para isso. Né? Depois esse assunto acabou rendendo mais, né? Porque o vereador Diego fez uma outra... Acho que ele fez um requerimento, né? E a Câmara acabou rejeitando esse requerimento. Mas eu sou evangélico, mas eu entendo que aquela matéria está errada, né? Então, eu nunca tive problema em me posicionar naquilo que eu penso. Então, independentemente de quem seja o vereador que está falando. Não. Pode ser seu amigo, se você discorda... Pode ser a vereadora Lena, a mais querida do mundo. Se eu não concordo com ela, eu já...
Já vou no meio. Olha aí, ó, vereadora Helena, tá abrindo aqui elogios pra você aqui, ó. Agora, vereador, porque assim, ó, você não tem problema de embater, eu já vi, porque você é sempre muito sorridente, muito calmo, mas eu já presenciei você sério e brabo muitas vezes lá na Câmara, assim, quando você acredita numa situação. Só que no momento seguinte você já tá lá conversando de novo com aquela pessoa que você acabou de embater, terminou a sessão pra você, terminou o problema. É tão tranquilo assim pra você mesmo falar o que pensa e depois tá tudo certo, vai lá e aperta a mão? Ah, porque eu sou muito claro comigo, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, se eu falo o que eu quero, depois também eu vou ouvir o que eu não quero, né? Outro dia um amigo meu, ele perguntou assim se eu e o Saulo tinha problema de relação, de amizade, né? Sim. Que às vezes o Saulo faz as críticas dele, né? Ah, Disse, sim. não, nós somos amigos. Saulo, eu falo o que eu quero, o Saulo faz o comentário que ele quer e a vida segue, Sim. né? Então, tem umas coisas que a gente vai. Ó, eu nunca concordei com a privatização da iluminação pública. Certo. Sempre deixei isso claro, muito claro. E você trabalha na área, né? É, eu não falava o que eu pensava, entendeu? Que eu não posso falar, né? Daí eu falava outras coisas, né? Sim. E eu venci isso, né? Isso deu uma congelada, o município tá bem, entendeu? Eu entendo que nós temos que melhorar, passar para LED, mas o município pode fazer isso, não precisa terceirizar, né? Por que que tu vai terceirizar uma pessoa com uma pasta ali, terceiriza aquilo ali e depois o cara vai embora? Como é que fica o Sim. negócio, né? Então o município vai trocando, vai melhorando, né? Então, não estou dizendo que eu tenho razão, mas são as minhas ideias, entendeu? Se eu não defender aquilo que eu penso, porque vai ofender um ou outro, daí para que eu sirvo, né? Mas essa sua ideia a respeito da não privatização da iluminação pública, ela ia contra até pessoas, tipo assim, o executivo gostaria de fazer a terceirização, Pessoas então. muito fortes no governo queriam, né? Exato. Mas agora, mas eu tenho que falar o que eu penso, né? Sim. Se eu não falar o que eu penso, para que o povo vai votar em mim? E algum dia, assim, algum dos seus posicionamentos dentro do legislativo, alguma palavra sua, tanto em sessão ou talvez até alguma coisa que você declarou em algum outro momento, causou algum problema que você não conseguiu reverter, o vereador? Por exemplo, assim, falou um negócio lá e de repente o prefeito te chamou, alguém te chamou e você disse, não, mas não é por aí, a pessoa não conseguiu receber as suas desculpas. Conta pra gente aí, porque eu quero saber essas histórias de polêmica aí do vereador Paulinho. Não, eu não tenho nenhuma desavença assim pessoal, né? Por causa dos meus comentários. Porque, para mim, o que fala em plenário fecha lá dentro, entendeu? Que a imprensa comenta sobre o que às vezes a gente faz um comentário na Câmara e a imprensa interpreta diferente, mas ela também não está errada. Porque Sim, às vezes eu não consegui ser claro no que eu falei, né? certo. Então, então é isso, né? Então quem tem um mandato tem que ter um entendimento que a imprensa ela faz a crítica em cima daquilo que a gente passou. De repente a gente não passa a mensagem direito, né? Sim, Então tens uma visão daquele pensamento, tu quis dizer uma coisa, mas tu falou outra. sim, Então a gente tem que ter esse entendimento o político, né? E a imprensa está ali para fazer o trabalho dela, né? A imprensa ela não é considerada como um poder, mas eu entendo que se não houver uma imprensa forte e com crítica, né? Com crítico, né? A cidade não se torna melhor, né? Eu acho que a imprensa, o Bruno, a nossa de Aranaguá, também eu faço meus comentários sobre a imprensa, né? Um dia certo. eu estava sendo entrevistado por um grande repórter em Aranaguá, ele deu o ponto de vista, eu falei para ele, não, mas é o teu ponto de vista, não o meu. Também discordei do cara, Muito bom. entendeu? Tipo assim, eu acho que a imprensa não pode mais estar preocupado com os buracos na rua, com a lâmpada que queima, porque isso aí é tipo serviço doméstico, né? A gente tem que fazer, tem que arrumar isso, não tem nem que falar, tem que fazer, né? Um buraco na rua não abriu, tem que fechar, tem que consertar. Acho que nós temos que abordar os temas mais importantes, né? Como o desenvolvimento do turismo, né? A rede hoteleira, são as grandes obras, né? O caminho das praias, porque o governo do estado fica não libera o dinheiro para fazer ali a quarta ponte, né? Então, eu acho que os assuntos são esses, né? Que nós devemos pautar, nós como político e a imprensa, né? Então, daí eu vejo lá na Câmara requerimento para indicação fazer quebra-mola, o buraco de rua, enfim. Eu acho que nós só Certo. pequenemos quando nós ficamos falando desses assuntos, né?
Vereador, entrando um pouquinho mais na área política, a gente falou um pouquinho aqui, eu não tinha como não aproveitar, né? A gente conversava aqui nos bastidores e ele disse, ó, pode perguntar o que você quiser que eu não tenho problema nenhum. Eu digo, então vamos para essa área de polêmica, porque o vereador Paulinho, o pessoal, ele fala as posições e eu acho interessante, porque às vezes quando surge uma pauta, ela fica pensando, vamos ver o que que o vereador Paulinho vai falar. Porque você sempre é protagonista de embates mesmo, de o que você pensa, você fala e ponto. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais a respeito da parte política mesmo, no sentido de costuras técnicas, né? Você citou aí a respeito da quarta ponte, por exemplo. O seu mandato ele é muito eclético, a gente percebe que você atende várias demandas, você está sempre conversando com vários nichos, você é o vereador mais votado dessa atual legislatura, então, por conta disso, também tem uma representatividade muito grande relacionada aos nossos munícipes. Mas citando em relação à quarta ponte, existe um embate muito grande aí relacionado ao antigo governo, ao atual governo, a respeito disso, que o dinheiro ficou, o dinheiro não ficou, e o atual prefeito fala uma coisa, o anterior, o prefeito anterior fala outra. O seu posicionamento a respeito do seu estudo relacionado à situação, o que que você acha que de fato fez com que a ponte não saísse do papel? A ponte não saiu do papel, Bruno, porque ela, do jeito que foi licitado, tecnicamente, né? Uhum. Ela não consegue ser transportada das vigas para dentro do rio. Então ela precisa de um outro sistema para levar, né? E isso custa o dobro mais caro. O município só podia aditivar até 30%, né? Eu acho que estava listado em 9, podia 30% em cima do 9 milhões, né? E hoje, para executar e para transportar essas vigas para lá, já era em torno de 20 milhões. Então, foi anulado todos os contratos, né? E ela tem que ser feita uma nova licitação. O embate é que o município entende que a quarta ponte lá, ele é o caminho das praias, é um acesso do Estado, né? Então, o prefeito quer que o Estado repasse o dinheiro para construir, tá? E o Estado ainda não sinalizou em passar, né? Então, está nesse período. O município tem o dinheiro para executar, Certo, tá? Mas o prefeito, ele tem razão, né? Porque se ele, com 20 milhões, ele pode fazer um monte de outras coisas dentro da cidade, né? certo. Então, se ele conseguir esse dinheiro com o Estado, é Mas aquele melhor, dinheiro né? que o Estado já tinha encaminhado foi retido novamente ou ficou e o prefeito só teria que aportar o restante? Como é que tá isso? As partes de acesso por terra foi todo executado, né? Ah, Tanto, certo, tanto do Morro dos Conventos até Canjiquinha, né? E da ponte do rio do lado de lá até no Urso de Luz, né? certo, É, eu acho que foi devolvido o dinheiro que era para realmente fazer a ponte. perfeito, Então eles cancelaram, né? E o que tinha vindo do Estado foi devolvido para o Estado, né? certo. Porque tem que fazer uma nova licitação, né? Então tem essa parte, tem que fazer tudo novo em relação a, a ponte, né? Então agora se o prefeito É, fosse fazer, ele teria que desembolsar todo o dinheiro, não mais uma parte do dinheiro, porque o é, Estado acabou sendo devolvido aquele dinheiro que tinha, que poderia ser uma parte, e agora a obra vai se tornar muito mais cara. ela é muito mais cara, porque também no primeiro projeto, Lucas, não tinha iluminação pública, não tinha Lucas não, Bruno. Eu, Bruno, eu fico Bruno. muito feliz de ser comparado ao Lucas, porque eu admiro Por que que muito eu te, ele, por mas... que que eu te trouxe o Lucas agora, né? É, o Lucas é meu vizinho, o Bruno. Então, no outro projeto não tinha iluminação pública, não tinha aonde os pedestres, Certo, tá? Era uma ponte mais baixa também. Nesse novo projeto, eles querem fazer uma ponte já com todos esses, tudo pronto, né? Então vai ser bem mais caro, uma ponte então, mais alta, com a transporte. até para passar ali o Capitão dos Ganchos, que tem aquele, né? Então é isso. Eu tenho uma coisa nova para te passar, que tem uma reclamação, também já houve um requerimento do vereador Douglas na Câmara, Certo, não, pedido de informação, né? Pedindo sobre a indenização do pessoal lá, que é onde a rua passou em cima lá dos terrenos, certo, certo. Tem uma certo? situação Eu fui indenizatória lá eu fui mesmo. de atrás lá, por que que não foi pago ainda? Porque eles estão averbando a rua nas escrituras, para o município poder pagar. Então, tá lá na Daniela, a Daniela devolveu para a prefeitura já é, resolveu que esse probleminha que a Daniela disse que tinha umas pendências ali, né? Certo. Já encaminhou para a Daniela de novo. Então, tá lá. Então, eu imagino que até por esses dias tá saindo, né? E a prefeitura vai pagar. Tem um senhor, que agora me foge o nome, esse vai demorar mais um pouco para pagar, porque o terreno dele está sendo regularizado a escritura, está fazendo um uso campeão, porque ele não Certo, tinha a matrícula. certo. Tá, mas todos os outros que têm a matrícula, né, já vão receber agora já na sequência.
Ah, perfeito. tá? Essa resposta já foi dada na Câmara ou está sendo Não, primeira não, mão não. aqui pra Na gente? primeira mão para Ah, que ti legal. agora, A tá? gente fica muito É, feliz. eu fui de atrás porque eu vi o vereador, e qual eu respeito muito, gosto muito dele, Douglas, fez esse pedido de informação, né? E eu fui de atrás, né? Até para saber, né? A gente tem que ter o conhecimento porque sou líder do governo, né? Claro. Então, essa parte, realmente a prefeitura não pode pagar para quem, se não foi dado ainda, foi averbado, né? Então, eles estão averbando a rua, né? Aquela, Até para tirar aquele espaço da matrícula que era e é, trazer agora para uma via porque pública, né? passa para o município, né? Sim. Então, já está no cartório. O cartório fez, devolveu para a prefeitura já fez as adequação, devolveu para o cartório. Então, o cartório já está averbando a rua, né? E as pessoas vão receber, com exceção de um senhor lá, agora fugiu o nome Não do. lembro o nome. Não tem problema também. Esse tá fazendo uso campeão, Certo. tá? Então, na hora que terminar o uso campeão, ele vai receber o dele. Perfeito. Agora, vereador, falando um pouquinho agora a respeito de Estado, né? E também de União. A gente sabe que o que um vereador precisa fazer, além de fiscalizar, propor projetos de lei, né? E ser a voz do povo diante do executivo também, trazer emendas parlamentares, né? Verbas de fora, enfim, costuras de emendas que são, na verdade, de verbas voluntárias que vêm dos deputados para dar esse aporte financeiro para o município. Você, como é um vereador, já é um agente político há muito tempo, tem alguns contatos, sabemos disso. Você tem algum deputado estadual ou federal, ou alguns, enfim, que você converse mais a respeito desse tipo, que o seu gabinete se reporte mais quando é a respeito de fazer algum pedido de emenda para o município? Tenho amigos meus que eu votei, que se elegeram, né? Sim, No estado tenho o Marcos da Rosa, ele é de Blumenau, um deputado da Igreja Assembleia de Deus. certo. E de federal tem o deputado Ismael dos Santos, que é nosso Sim, deputado federal. Ele era antes deputado estadual, né? sim, Eu tenho, Lucas, sérias críticas, sim, em relação ao governo do estado, tá? Que é o Jorginho, né? Porque ele veio com uma conversa que a saúde o primeiro problema ele ia resolver era da saúde. Hoje nós vimos os hospitais todos lotados, as UTI, né? Nós já passamos de 100 mortes por morte de dengue. Olha só, Santa Catarina passou de mais de 100 mortes por dengue, tá? O estado, os hospitais estão lotados, tá? Coisas pequenas não estão sendo feitas e ele foi para a televisão e disse que ia resolver, né? Então, isso que eu vejo num político. Um político não pode mentir, porque ele vai mentir lá na frente vai dar errado, porque ele não fez. sim, Primeiro, o político ele não precisa falar. Ele tem só que fazer. Entendeu? Depois as pessoas vão falar que foi feito e pronto. Não. Então, tu falar que vai fazer e tu não faz, igual eu falei da oncologia, né? Esse negócio da saúde é uma coisa que me machuca. Porque são as pessoas que mais precisam que estão lá, porque ó, as pessoas que têm uma vida como é que eu vou colocar? Tem uma vida financeira melhor, ele tem um plano de saúde, né? Ele tem Unimed, ele tem, enfim, vários planos, né? Mas quem precisa do SUS é o mais pobre, o mais pequeno, né? Então isso machuca muito as pessoas quando tu não aplica o dinheiro, quando tu mente para as pessoas, né? Porque quando tu diz que vai resolver e tu não resolve, tu tá mentindo, né? E o dinheiro tá lá, é só botar dinheiro. Tudo se resolve com dinheiro. O nosso estado é o segundo estado que mais arrecadou no país, entendeu? Então, tá lá o dinheiro na conta, no cofre do estado e as pessoas morrendo, entendeu? E por omissão do governador. Então, agora se inicia também, Lucas, uma greve na rede de estado da educação. Isso aí é extremamente desumano para as pessoas mais pobres. Porque assim, ó, o filho dos professores que estão em greve, a maioria dos professores, não todos, mas a grande maioria, estão nos colégios particulares, tá? Eu sei porque no meu bairro tem pessoas que são professores do estado e eu sei que estão no colégio particular. Eu estou dizendo que eu acompanho isso dentro do meu bairro. E o que claro. acontece no meu bairro acontece no estado. Só vai aumentando. Daí tu veja bem, o filho dos empresários, isso aí estão tudo nos colégios particulares. Quando tiver um concurso público, quem é que vai passar? Se os nossos estão de greve em casa, tá? O filho dos mais pobres estão em casa, e o filho das pessoas com poder aquisitivo maior estão estudando. Então, essa greve, ela destrói toda uma geração. Então, uma vez teve uma greve muito longa, uns anos atrás aí, os professores acho que ficaram mais de 90 dias sem dar aula. Eu lembro. 100 dias, né? Então, isso aí, ela botou toda uma geração no mato. Entendeu? Pessoas que podiam trabalhar no fórum, pessoas que podiam trabalhar no executivo, legislativo, através de concursos públicos, né? Essas pessoas foram alejadas do processo. Então, nós temos que rever isso aí.
tá? Nós não podemos mentir, nunca mentir na área da saúde. Nós não podemos nunca mentir na área da educação. Enfim, nós não podemos mentir em área nenhuma, né? Mas isso aí são vidas que se perdem, né? Sim. E eu aprendi, Lucas, daí agora eu vou para a parte religiosa, que no juízo final nós vamos ser julgados conforme o nosso conhecimento, tá? Então, o meu julgamento não é o teu julgamento, tá? Tá entendendo? Sim. Porque eu vou ser julgado pelo meu conhecimento e tu vai ser julgado pelo teu. Então, eu acho muito difícil uma pessoa pública, quem está exercendo o mandato, entrar no céu. Porque quando tu desvia o dinheiro da saúde, quantas crianças morreram? Vai estar lá na conta. Tá? Quando um prefeito não aplica o 15% na saúde, vai estar lá que várias crianças, mães que deixaram de fazer o pré-natal, tiveram o seu filho abortado, tá? Quando tu desvia dinheiro, 25% da educação, crianças que deixaram de ter aula integral e foram para o mundo das drogas, tudo culpado quem é? Prefeito e governador, presidente da república, os deputados, os senadores, os vereadores, deputados estaduais. Então, o nosso julgamento vai ser diferente do julgamento das outras pessoas, tá? Então, isso é muito sério, tá, João É Lucas? muito sério, Nós não? estamos aqui por uma passagem, mas a eternidade vai nos cobrar uma conta muito séria, tá? Não, e são temas relevantes, né, São. que você traz aqui, que são importantíssimos de se analisar, né? E você, com essa visão, é importantíssimo né, esse é o espaço mesmo para falar a respeito de suas convicções e as pautas que você acredita que devem ser lutadas. Interessante. Acho que fica um recado para que a gente reveja isso, né? Porque as pessoas vão na igreja, a maioria, né? Uhum. Elas acham que vão ser julgadas por uma regra geral, e não é isso. Está na Bíblia. Que é melhor não conhecer do que conhecendo e não fazer. Sim. Tá? Então eu vou ser julgado pelo meu conhecimento. Tá? Quem nos assiste vai ser julgado pelo conhecimento dele. Cada um tem o seu nível de conhecimento, né? Então é melhor não conhecer do que conhecendo fazer as coisas erradas. Sim. Muito legal tudo isso. Agora, o vereador, antes de nós, eu vou fazer um desafio aqui para você daqui a pouco, para você responder umas perguntas da nossa roleta do palco político, mas a última questão que eu quero perguntar é a respeito do governo federal. Você, por toda a sua trajetória que nós caminhamos e conversamos aqui, a gente tem você como um pouco mais conservador, assim, pelo que a gente percebe, né? Qual o seu posicionamento a respeito do governo Lula até o momento? A tua pergunta, Lucas, ela é muito aberta, né? Ela não é uma pergunta específica, entendeu? Uma coisa é o governo é composto por vários partidos em Brasília. Isso mesmo. Então tem Tem a pessoa tem ministro de direita lá, dentro do governo do Lula. Sim. Tá? Se tu pegar o presidente do Banco Central, né? Ele foi nomeado pelo Bolsonaro, ficou 2 anos do Bolsonaro, vai ficar 2 anos do Lula, né? E eu escutei uma entrevista dele, daí o repórter perguntou como é que era o Bolsonaro e como é que era o Lula, né? Ele disse, não, com o Bolsonaro era o seguinte, eu tinha entre 3 e 4 minutos para falar. Ele ia prestar atenção em mim nesses 3 ou 4 minutos. Depois ele já desviava a atenção. Esse era o Bolsonaro. Ele disse, com o presidente Lula, quanto mais eu falo, mais ele me escuta, mais ele presta atenção. Então, cada um tem um jeito, né, Lucas? Eu acho que o governo federal sempre dá para melhorar, né? Eu acho que algumas pautas do governo federal são erradas, né, Lucas? Ô, Bruno, não sei porque eu tô te chamando de Lucas. Eu tô deixando. Se Bruno. for o Lucas Casagrande, eu tô feliz. Mas é o porque, Lucas Casagrande, ele é meu vizinho. Eu acho que é por isso que eu tô te chamando. Não, depois eu vou ter que fazer um recorde disso, Lucas, e mandar pra ti, porque não é possível. Eu tô bem, então, se eu tô sendo, né, confundido. Então tem umas pautas no governo federal que eu não concordo, né? Certo. Tá? Que são as pautas, tipo assim, o aborto. Certo. O aborto... Eu tenho uma história sobre o aborto. Eu casei com 18 anos, e com uns 20 anos eu fui pai pela primeira vez. E nós tínhamos um neném, tinha 1 aninho, e a minha esposa ficou grávida de novo. E eu tinha 20, ela 3 anos, ela tinha 17. E ela chegou para mim e disse, pá, agora eu tô grávida de novo, não é melhor nós tirar o nosso neném? Eu assim, tu nunca mais fala isso. Se tá grávida, é Deus que deu. Hoje é a minha filha Paula, entendeu? Aquela que canta. Então, isso já vem dentro da gente, né? Não é uma coisa que a gente fala para agradar as pessoas, né, Claro. Bruno? Então, assim, essas pautas eu não concordo, né? Então, o governo federal é isso aí que eu penso. Acho que ele pode melhorar, né?
bastante. Então é isso aí. Maravilha. Tivemos posicionamentos aqui relacionados ao município, relacionado a pautas importantíssimas. Conversamos um pouquinho a respeito da dinâmica do vereador Paulinho nas sessões ordinárias, extraordinárias, enfim, da Câmara de Vereadores de Araranguá. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Aceita o desafio da roleta do palco político? O pessoal costuma dizer que lá no SBT, quando girava a roleta, o pessoal ganhava PlayStation, né? Aqui não ganha nada, aqui ganha pergunta para deixar você assim, tendo que responder aquilo que a população quer saber. E vem o meu desafio aqui lançado diante dos nossos web espectadores. Aceita o desafio, vereador Paulinho? Aceito e vou levar isso depois para mim como um conhecimento para mim, né? Maravilha. É bom sempre saber o que o povo pensa lá fora, né? São perguntas de pessoas da nossa sociedade, né? Sim. Espero que eu possa responder as perguntas delas com clareza. Maravilha, então, depois do nosso intervalinho, onde você vai ver alguns dos nossos apoiadores aí, né? Os nossos intervalos comerciais, nós voltamos com o vereador Paulinho na roleta do palco político. Despachante Placar, primeiro emplacamento, licenciamento, transferência e comunicação de venda. Enfim, toda a movimentação de documento do seu veículo. E, claro, com mais de 22 anos de experiência no mercado. Deixe a burocracia com quem entende. Despachante Placar. Você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim. Um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. E já retornamos aqui, o vereador Paulinho aceitou o desafio, roleta do palco político já está na nossa bancada, ó, vereador, ó, vai rodar a roleta aí e vai cair alguma área aí que vai ter uma pergunta aqui que nós vamos fazer aleatória. Então você topou o desafio, vamos lá, roda a roleta. Vamos ver o que vai dar aí. Ih, rodou devagarinho, ó, já... Planejamento, vamos ver o que temos de planejamento aqui. O setor de planejamento do seu município funciona bem ou não existe secretaria destinada para essa importante atribuição do executivo? O planejamento nosso funciona excelente, né? O planejamento é onde é aprovado os projetos, né? Quer fazer uma casa, tu faz o teu projeto no planejamento, ele que aprova, né? Sim. O planejamento é o que planeja também as aberturas das avenidas, né? Então é tudo, primeiro passa tudo pelo planejamento, tá? Tudo se cria numa cidade, primeiro passa pelo planejamento. Hoje é uma secretaria? Tem um secretário ou não? Hoje é o secretário Emerson Almeida, né? Certo. A secretária adjunta é a Fernanda Rosso. Certo. E tem lá os nossos servidores efetivos, né? Que estão sempre trabalhando, que é o Xanda, o pessoal lá que está na aprovação dos projetos. Nós temos... Hoje a nossa secretaria de planejamento, ela foi bem estruturada. Nós temos 4 ou 5 engenheiros, tá? Temos o pessoal que faz o desenho. Então, tu quer colocar o nome numa rua, tu tem que ir lá na Secretaria de Planejamento, pegar o croquis, tá? Para botar o nome na rua, depois tu devolve para ele, né? Eles mandam para São Paulo para vir o CEP, já com a lei aprovada do município, dando o nome daquela rua, né? Certo. Então, tudo na Secretaria de Planejamento. Ela é responsável também pela fiscalização, né?
das obras e de todas as coisas, se tiver um terreno com mato, enfim. Então, tudo é a Secretaria de Planejamento. A fiscalização, ela pertence para a Secretaria de Planejamento. Funciona muito bem. Então tá funcionando no município de Está Araranguá. funcionando muito bem. Muito legal. Vamos rodar a roleta de novo para ver sobre qual tema nós vamos falar agora. Administração e finanças. Eita, hoje tá caindo umas coisas aqui para você que olha. Vamos ver aqui. A nova Lei de Licitações 14.133 de 2021 chegou no início de 2024 e deixou todo mundo com medo, né? Você tem acompanhado essa dinâmica no seu município? Acredita que o Executivo Municipal tenha atendido às demandas da nova lei? Lucas, lá a própria Câmara trouxe uma moça que é funcionária do Tribunal de Contas e ela fez uma explanação sobre a sua nova lei de licitação na Câmara, né? Sim. O município mandou os seus servidores da parte de licitação, ficaram uma semana em Florianópolis fazendo curso, tanto na prefeitura quanto no SAMAI. O SAMAI é uma autarquia, né? Sim. Então foram para lá fazer os cursos. Estamos implantando, né? Está funcionando bem. Foi um outro departamento que o prefeito Sérgio estruturou bem, né? Tem lá uns 5, 6 funcionários na licitação. Então está caminhando bem. As obras estão fluindo, né? Estão dando ordem de serviço porque foi licitado, então está caminhando bem. Então tá funcionando também. Vamos ver qual é o próximo assunto aí que o vereador Paulinho vai responder para nós. Vamos ver aqui. Saúde, deixa eu ver. Caiu na saúde, ó. Caiu na saúde. Meio de saúde e segurança pública, mas acho que ficou mais pro lado da saúde. Já falou bastante a respeito de saúde aqui, né, o vereador? Vamos lá. Existem muitas demandas de saúde que chegam em seu gabinete. Qual seria o maior desafio em seu município nesta área? A nossa saúde, Lucas, ela é um modelo cubano. Tá? Esses postos de saúde que existem nos bairros, né? Isso aí se idealizou em Cuba. Certo. E nos anos 90, né? 80, nos anos 80, foi trazido para o Brasil, onde começaram a ser construídos os primeiros postos de saúde. Ela é um modelo, Lucas, difícil de ser lidado, porque ela tem vários patrões. Vamos pegar uma pessoa que tem uma hérnia, tá? Fez força, né? Rendeu aqui, estourou o véuzinho, criou uma hérnia. Certo. Tá, então ele começa a sentir dor, né? Ele vai no posto de saúde, marca uma consulta, ele vai ser atendido por um clínico geral. Daí o clínico geral vai pedir os exames ali, né? Pedir ali um ultrassom. E vai ver que ele tem uma hérnia, tá? Então, ele foi feito os exames pelo posto de saúde, né? E daí no retorno, o médico clínico geral identificou que ele tem uma hérnia que tem que ser operado, tá? Ali encerrou a parte do município. Daí ele foi encaminhado, ele passa a ser um paciente do Estado agora. Está entendendo? Para resolver uma hérnia. Daí ele passa a ser do Estado. O Estado, dentro do Estado, encaminhada aquela documentação, ele vai passar por uma fila do sistema, né? E ele vai ser esperado ser chamado pelo Estado. Hoje, como o prefeito tem aportado um valor bom na saúde, a consulta e exames, em 60 dias está pronto. Depois ele vai para o Estado, ele leva 1 ano a ser chamado. Daí, quando ele passa por essa consulta do especialista que vai operar ele, que é na policlínica, os exames que ele tinha em mão já não valem mais. O exame de sangue, o raio-x, ultrassom. Entendeu? Então, ele tem que voltar para o início para fazer de novo. Porque o Estado não tem acompanhado o que o município tem feito. O Estado não tem aportado o dinheiro suficiente. Certo. Então, a nossa saúde está com problema em relação a isso. Tá? Eu estou falando uma coisa simples. Desde catarata, uma hérnia. Então, esse modelo está errado. Entendeu? Eu acho que quem tem que cuidar das pessoas é o município, né? Então, o município devia fazer todos os procedimentos, né? Mas o paciente, ele passa para o Estado. Daí tem outras coisas maiores, tipo assim, um joelho, um quadril, tá? Um ombro. São pessoas que também ficam sofrendo, né? Daí elas ficam na fila de 3, 4 anos, 5 anos e não são atendidas pelo Estado. Daí são coisas que nem se tu queira fazer particular tu consegue, porque
o mais barato custa 40 mil Sim. para te fazer um quadril, botar uma prótese quadril, um joelho, né? Então, realmente, o povo, não sei como é que consegue viver ainda dentro desse sistema, né? Que o sistema está errado. Então você acha que o sistema deveria mudar? Deveria mudar. Eu acho que o município devia cuidar de tudo, né? Mas eles nunca vão mudar, O entendeu? Estado repassa o dinheiro e o município faz. É, o governo federal, né? É. Repassa o dinheiro, né? Porque o mesmo paciente, ele começa no município e passa para o Estado. E a hora que Claro. chega no Estado, ele não anda. Sim. Entendeu? Se não anda é porque o nosso governador também não fala a verdade em relação à saúde, né? Porque se ele aplicasse o dinheiro que disse que ia aplicar, não tinha problema. Mas não está aplicando, o povo está sofrendo. Muito interessante sua colocação. Agora, vereador, já quero te agradecer, primeiro por ter aberto um espaço na sua agenda para estar aqui gravando esse programa conosco, né? Também falando de forma aberta a respeito das suas convicções, das suas eleições, de tudo que se passa e também dando seus posicionamentos aí, não fugindo de nenhuma das colocações que nós fizemos aqui. Você respondeu todas elas conforme você acredita. Nós agradecemos, nós da empresa, é o que nós queremos, né? Pessoas que cheguem aqui e possam falar abertamente aquilo que pensam. Então, desde já, muito obrigado por estar aqui com a gente e dando essa oportunidade de conceder um pouquinho do seu conhecimento aqui para nós. Obrigado, Bruno. Obrigado à W3, né? Que me dá essa oportunidade de estar aqui. Também quero me reportar agora às pessoas que vão nos assistir, né? Essa tarde. Que eu possa ter sido claro e posso ter agradado as pessoas nas minhas respostas, né? E aquelas que eu não agradei também peço desculpa. Mas é o que eu entendo e é o que eu defendo, né? Minhas pautas. Maravilha. É isso aí. Esse é o vereador Paulinho, aqui de Araranguá, o vereador mais votado deste último pleito. Vamos ter construído uma trajetória aí na vida pública de Araranguá, servidor público municipal também, que esteve aqui com a gente no palco político. Se você pegou essa entrevista da metade para frente, volte e assista tudo. Foi uma entrevista muito dinâmica, muito cômica também. Em alguns momentos nós pudemos dar boas risadas aqui, falando a respeito de muitos assuntos, mas também abordamos assuntos muito sérios aqui, que eu acho que vale super a pena todos vocês assistirem.